Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. A minha convidada de hoje, ela é especialista em carreira. Ela é professora, palestrante, escritora e mentora de carreira. Seja muito bem-vinda, Daniela do Lago. Ai, muito obrigada, Isa. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu É que uma honra estar agradeço. aqui com vocês, aí conversando, né, de matemática muito legal sobre carreira. Então, muito obrigada. Obrigada a você pela presença. Você não mora em São Paulo, tava Isso. passando por aqui, então é uma honra te receber. Ai, que bom que deu para enganar falando nessa minha temporada de Brasil, né? Poder encaixar é uma honra e muito obrigada aí pela disponibilidade. E com certeza vai ser um bate-papo incrível, porque é uma temática que eu gosto. Eu tava até falando com você nos bastidores que, assim, eu nunca conversei com uma especialista De carreira. de carreira. E, assim, é pra todo mundo. É pra todo Esse mundo. papo é pra todo É. mundo. Porque todo mundo tem uma vida profissional Aham. e então, como que surgiu essa vontade de falar de carreiras na sua vida? Olha que boa pergunta, né? Primeiro, né? Raridade as pessoas pensam sobre carreira. Só vai pensar sobre carreira quando tá um pouquinho mais maduro. E aí, assim, já trabalhou um pouco e tal, teve alguns resultados, outros nem tanto. Aquilo que a pessoa imaginava que seria depois quando sai, sei lá, de uma faculdade. E aí ela vê que a vida real são outros 500. Ela fala, caramba, o que eu tô fazendo? Neste momento que eles começam a pensar sobre a carreira. Então, isso é um ponto. Mas sim, é para todos. E quanto antes a gente começar a olhar isso, melhor, né? Agora, como começou a minha trajetória? Eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas há 18 anos, nas disciplinas de gestão de pessoas. E um pouco Gestão de pessoas. Gestão de Uhum. pessoas, né? E um pouco antes disso, até na minha formação, eu sou administradora de empresas e a minha ênfase foi na área de RH. Foi ali que eu falei, puxa, carreira, quem é que fala disso? Né? As dúvidas as quais eu tinha, imagina, não só para escolher a minha faculdade, mas depois disso, para onde eu vou trabalhar, quanto tempo eu fico nessa empresa, será que é o momento de eu sair? Que tipo de empresa eu tenho que ir? Que carreira eu sigo? O que eu faço? O que eu faço? E eu não encontrava ninguém que pudesse me dar essas respostas, né? E aí minha carreira foi naturalmente seguindo nessa parte, nessa área. Então Entendi. foi isso. Você viu que ninguém tava falando tanto disso, tava tendo uma É, falta no mercado, você achou interessante e entrou. exato. Sobre gestão de pessoas, muito interessante. Eu já pesquisei. Pós-graduação que você fez de gestão ou não? A minha graduação é em Administração. administração, mas com a ênfase em RH. Ah. Aí eu tenho um MBA em marketing e o meu mestrado foi na área de comportamento no trabalho. Ah, entendi. Né? Aí eu mergulhei em comportamento mesmo, né? E depois disso, e aí eu fui dar aula. E aí as aulas que hoje eu ministro, já mais há 18 anos, são as aulas de gestão de pessoas. Ah, entendi. Você Isso, dá eu dou aula aula de gestão nos de pessoas. MBAs. Entendi. Isso, Porque eu já fui pesquisar essa pós-graduação. Ah, já? Já! Ai, E você vai ser minha aluna. eu quase entrei numa pós de gestão de pessoas, de verdade. Você vai gostar. Eu fiz faculdade de rádio, TV e internet, mas Tá. eu falei, eu gosto muito, assim, de lidar com pessoas, do comportamento humano, desenvolvimento Isso, pessoal. E aí eu falei, nossa, essa pós tem tudo a ver comigo. Porque eu também vi, o meu tio entrevistou a Nádia. Tá. E a Nádia, ela trabalha no… ela já trabalhou no SBT, enfim. Ela é jornalista, mas ela fez essa pós-graduação. Tá. Aí eu admirei ela. E eu falei, Legal. pô, uma Por que pessoa… não? Por que não? É. Mas aí eu fui conversar com a galera da pós. E eles falaram que era muito direcionado pra quem quer seguir na área de RH. Eu vou te falar o que acontece, né? Quem vai fazer uma pós-gestão de pessoas, você aprende, obviamente, uma série de coisas relacionadas a comportamento, mas também a grade de disciplina, ela tem a ver com benefícios, sabe? Eu chamo as entranhas de RH, o que acontece dentro de uma organização. Então, para montar um RH estratégico. Então, por exemplo, ela vai te dar esse norte. Então, vamos imaginar que mais à frente você fala assim, você é uma empresária. Então, você vai praticar estas coisas onde você estiver, na sua empresa, o tipo de negócio que você tiver. Agora, se o teu foco, por exemplo, para a tua própria carreira, você fala, poxa, eu preciso mais uma noção de administração mais aberta, a minha sugestão é que você faça gestão de empresas. Que aí você vai ter marketing, você vai ter finanças, você vai ter RH, gestão de… Eu também dou aula neste curso, né?
Então, sempre a minha disciplina é gestão de pessoas, mas aí você tem o curso inteiro, que é gestão de pessoas, que aí tem uma série de coisas relacionadas ao dia a dia, à rotina de recursos humanos. Então, quem te disse isso, fala, poxa, quem quer trabalhar com RH não tá totalmente errado. Não tá totalmente errado. Eu fui dar uma pesquisada e eu vi que tinha um pouco dessa área de RH, e eu acabei falando, não, eu vou seguir realmente… Fiz faculdade de rádio e TV e internet, fui fazer a pós de marketing. Legal. Marketing digital. Então, achei, Ótimo, tinha mais a ver comigo e tal. Só que eu achei muito interessante. Eu já dei uma estudada nessa, já fui assistir aquelas aulas que explicam, os professores contam sobre a pós, de tão interessada que eu fiquei. Então, que bacana. Sempre tem tempo, né? Eu falo, gente, estudar não tem um limite. Né? Exatamente. Então, você fala, eu já esgotei. Isso não existe, né? Então, sempre há tempo pra aprender coisas novas. Com certeza. Você pode ser minha aluna. É verdade. Vai ser um prazer. É verdade. E então, você dá aula de gestão, mais alguma aula? Ou o foco seria… As minhas disciplinas que eu faço… Eu sou professora da FGV há 18 anos, gente. Já há 18 que bacana! Anos, A FGV é uma ótima faculdade. As minhas disciplinas são liderança. A liderança. Gestão de pessoas, que é um apanhado geral dessa área. Liderança, a gente aprofunda especificamente no cargo, no papel do líder propriamente dito, né? E comunicação e relacionamento intrapessoal. Então, são essas 3 disciplinas que eu toco. Nossa, caramba, que legal. E você deve ter colegas psicólogas ali, também, né? muitos, porque também claro. Você veio da administração, que tem tudo a ver, mas a psicologia também caminha junto também ali. No meu próprio mestrado também, né? Mas eu tenho vários colegas, meus amigos psicólogos maravilhosos, que me salvam quando eu tenho que, enfim, trazer um outro conteúdo, uma série de outras coisas. Falo, escuta, me dá essa referência aqui e tal. Né? Nossa, que bacana. Sério, sensacional. Já tô achando maravilhosa essa trajetória. E me conta, agora você não tá morando no Brasil. Há quanto tempo que você saiu do Brasil? Eu saí do Brasil tem 1 ano e meio, que eu moro na Espanha. Eu moro em Madrid. Então, quando você for pra Madrid, vai me visitar. Vai ser um prazer recebê-la. Com certeza. Né? E aí foi uma mudança de carreira, assim, importante, né? Uma decisão de sair do Brasil e ir para um outro lugar, né? É um recomeço, né? De certa forma. Porque aqui no Brasil as pessoas me conhecem, né? As pessoas… Eu tenho uma estrada de carreira já trilhada também. Na Espanha, não. Né? Então, ainda não. Começou do zero, assim. As de certa forma, né? De certa forma. forma. Né? E além disso, sabe, Isa, que é muito diferente culturalmente. Porque aqui no Brasil eu trabalho com comportamento, falo de carreira, falo muito sobre empreendedorismo. Então, se você quer montar um negócio, assim, se você quer estar numa empresa, como é que eu… Sabe, o brasileiro, a natureza do brasileiro é fazer um pouco mais do que aquilo que ele foi contratado. Ninguém entra numa empresa falando assim, eu só vou fazer aquilo e pronto, acabou. Eu sempre recomendo, falo, gente, faça mais, pra gente crescer e Você tal. recomenda? Eu recomendo. Boa. Eu tô lendo um livro, Por que Fazemos o que Fazemos? E aí, né, tem um capítulo que fala sobre isso. A gente entregar um pouquinho mais. Exato, eu recomendo, porque assim, o empreendedorismo é uma questão de necessidade no Brasil. Na Espanha, não. Na Espanha, o espanhol, o trabalho, é só um trabalho. Né? O europeu como um todo. Até porque a desigualdade salarial é bem menor. Então, um profissional, quando ele entra, vamos pensar, ele é um analista, assim. A diferença salarial do analista para um diretorzão é mínima. Então, ele fala, eu vou ter muito mais responsabilidade para não fazer tanta grana assim. Então, logo, não quero. Então, a pessoa entra num cargo e lá ela vai ficar a vida toda. O europeu, até porque a economia ajuda com que ele pense assim. Então, ele trabalha para ele pagar as contas, para ele viver, para ele desfrutar a vida. O brasileiro vive para trabalhar. E é uma ralação. E a galera trabalha um montão, porque a desigualdade salarial é gigantesca. Então, você precisa, a todo momento, estar lutando muitíssimo para fazer girar e acontecer. Então, a gente acaba vivendo só para o trabalho. Então, isso já, logo de cara, para mim, foi um choque. Porque, por exemplo, os meus livros, eles são todos que te dão essas dicas de como é que você faz mais, como você consegue se destacar. Maravilhoso. Você viu que eu já gosto de livros dessa temática, que eu compartilhei, que eu tô lendo um. Mas eu vou mostrar pra galera de casa também, quem tá ouvindo, assistindo. A gente faz um olha, overview. nossa, eu tô me sentindo muito feliz, que agora eu tô,
poderosa. Com vários. Com vários livros. Só faltou um aí, que tem um que tá esgotado no Brasil. Eu cheguei no Brasil, pedi pra minha editora mandar. Ela falou, Daniela, tá esgotado. E Daniela, eu vou ler temos, mesmo, de verdade, que eu vou gosto querer dessas o seu temáticas. feedback, com certeza. Com certeza, ó. 50 dicas para decolar sua carreira. Vou mostrar pra câmera. O Up. Esse é meu segundo livro. Up. Né? O Up. O Up, ele tem 50 capítulos. E são 10 capítulos, Isa, pra quem tá início de carreira. 10 capítulos para mulheres, só para mulheres no trabalho. 10 capítulos para quem já exerce um cargo de liderança. E 20 capítulos para quem quer dar uma guinada, um up na carreira. Então, ele é muito legal. Você pode ler em qualquer ordem, em qualquer sequência os capítulos. Que legal. Né? Agora vai, pessoal. Agora vai! É agora que dá um Despertar up. profissional. Dicas práticas de comportamento no trabalho. O Despertar foi meu primeiro livro. Ah, né? seu Tem primeiro? 10 anos. Esse livro tem 10 anos. E ele obedece o ciclo de carreira. Então, ele começa lá. Como é que eu faço um currículo? Como é que eu arrumo um trabalho? Até o momento, já estou trabalhando. Que momento que eu peço um aumento salarial? Até, assim, ou fui demitido ou um ano sabático. Então, ele obedece todo o ciclo, né, do despertar. Gostei. Bom senso na vida e no trabalho. Você acha que realmente tem? Então todo mundo acha que tem bom senso, Todo né? mundo acha que tem, mas, mas quem tem de verdade são poucos. E sempre o que falta é no outro. É sempre assim. O Bom Senso é meu quinto livro. Você sabe que esse livro, ele me rendeu cabelos brancos, Isa. Porque Sério? todo mundo acha que tem bom senso. E eu desenvolvi um teste que vai identificar se você tem ou não tem bom senso. Depois você faz o Vou teste. fazer, claro que eu vou fazer o Aí teste. você me conta. Logo de cara no livro você faz o teste. E aí eu coloquei 42 situações, assim, eu falo são situações pinga-fogo no trabalho. Né? Aquelas que as pessoas falam, eu não acredito que a pessoa fez isso. Não é possível que eu tô trabalhando com tal pessoa. Você acredita? Sabe aquelas histórias, todo mundo chega pra contar pra gente, fala, você não vai acreditar o que aconteceu no trabalho. Sabe o que fulano fez? São essas situações que eu coloquei. Nossa, eu já né? passei por umas situaçõezinhas no trabalho, assim. E a gente tem que saber mundo lidar, passa, né? Todo mundo passa, todo mundo. Mas Todo vou mundo compartilhar uma agora. Que Por você falou, favor, porque a minha amiga, ela teve ela escutou exatamente isso que eu falei. Você não sabe o que aconteceu. Tem uma época, eu trabalhei um ano numa televisão. Tá. E aí, eu era estagiária, tá? Tá. Estagiária. Claro, faz tudo. E aí, tinha um assistente em cima de mim. Assistente de produção. Ele não era nem o produtor. Tá. E ainda tinha a coordenadora e o diretor, tá? Tá. Então, eu era estagiária. Isso. Aí, ele chegou pra mim um belo dia. E deu a chave do carro dele e falou, vai pegar meu casaco no carro que eu tô com frio. Não acredito, assim. Eu fiquei muito em choque. Mas não foi a primeira vez que ele deu uma dessa. Tá. Ele tava sendo bem folgadinho comigo. Não, isso que eu ia perguntar. E, tipo porque assim, às vezes, sei lá, você tem uma relação com a pessoa tá, sei lá, naquele momento, ela fala, me ajuda aqui, me ajuda. Isso é uma coisa. Não, eu acho que a gente tem que… Cada caso é um caso, né? Eu já vi um palestrante, você que fala de liderança, falando que liderar não é você mandar. É você ajudar o próximo e fazer com que as pessoas brilhem, né? Tá. O verdadeiro líder, ele ajuda, ele não manda. Porque às vezes, né, as pessoas têm uma visão equivocada. Só que eu sou uma pessoa colaborativa, proativa no trabalho. Mas nesse momento, eu vi que ele tava abusando um pouco. Tava abusando. E esse dia, Queria pra mim… exercer uma autoridade Não, ali. e assim… Ele pediu de uma maneira muito assim, sem Rude. jeito, Tá. entendeu? Tipo, pega lá meu casaco que eu tô com frio, entendeu? E dando a chave assim, balançando. Aí eu falei, querido! Mas eu era estagiária. Aí nisso eu dei um perdido nele, e assim, não. Porque quando você quer dar perdido no trabalho, é só você falar, eu tô ocupada fazendo a tarefa B, agora eu não consigo. Isso. Fala, escuta, eu quero te ajudar, mas agora não vai rolar. Desinfluenciando a galera. Não, mas é verdade, eu já reparei isso. Quando a pessoa quer dar um perdido em você, ela fala, eu tô ocupada fazendo… Nesse momento eu não consigo. Nesse momento, porque eu tenho que fazer tal coisa, entendeu? Mas beleza. Aí eu dei um perdido nele, com jeito, né? Meu, fiz uma reunião. Falei pro diretor, eu preciso conversar com a equipe e com fulano de tal, porque… Porque não tá legal essa relação. Não estou bem numa relação aqui, entendeu? Aí eu fiz uma reunião, falei na frente de todo mundo que ele pediu que eu pegasse algo particular dele, que era o casaco dele, no carro. E já tava acontecendo uns outros episódios assim. Eu tava totalmente desconfortável, porque não era a minha função. Beleza, eu dou um pouco mais. Só que ali, tá apelando à amizade.
E aí? A minha amiga, eu contei pra minha amiga psicóloga na época, ela ficou chocada, porque ela falou, eu nunca falaria isso. Ah, mas eu falei na época, eu era bem novinha, estagiária. Então a gente vai pegando aprendizado e tal. Enfim, teve uma conversa com ele, ele parou de ser folgado comigo. Pelo menos isso aconteceu. Mas a gente tem que saber quando dizer, quando deixar de dizer, como lidar e como ter bom senso no trabalho. Exato. Não, aí essa situação maravilhosa, né? Porque tem vários momentos. Porque olha só, vamos imaginar a seguinte cena, né? Por exemplo, você tá aqui gravando, né? E aí, de repente, você tá com frio, o estúdio, né? Aí você chega e fala assim: Cris, me ajuda aqui, pega lá no meu carro. Entendeu? Mas assim, é um caso esporádico, é uma situação, sei lá, emergencial, entende? Porque você não foi contratada naquele programa de TV para pegar casacos. Sim, Entende? mas, por exemplo, uma função de uma produção, a produção tá ali pra te ajudar nos agilizar. bastidores, cuidar de Isso, você, cuidar, de certa forma, carregar um cabide, tarará. Não, mas eu entendi, você tava vendo que ele tava sendo Mas folgado, assim, tava como querendo exercer uma autoridade em cima de você. naquele momento eu achei que ele tava apelando já. E não Isso, era é o isso que eu tô- primeiro episódio, isso, entendeu? Não era o primeiro claro, episódio. Então eu achei que aí já foi demais, entendeu? Quando ele começou a pedir muitas coisas pessoais, sendo que ele não tava fazendo nada. E ele poderia pegar o casaco Poderia ir dele. lá, Mas como eu era estagiária… Ele fala, faça lá pra mim e tal. aí- É um tonto. É um tonto, entendeu? É quando a pessoa, ela quer exercer, ela fala, quem manda aqui sou eu. Entende? Então, isso, a terapia resolve. Né? Isso tem muito a ver com a vaidade. Né? Então, muitas vezes, os cargos de liderança, eles caminham juntos com um ego elevado e uma vaidade. Então, a gente precisa saber administrar isso. Porque senão, a vaidade… Te consome. Te consome. E aí, você não vai gerar bons frutos disso aí. Entendeu? E você não flui, né? Não flui, exatamente. Aí fica Ter complicado. a humildade Mas é lado também. bom de você que você foi e falou. Porque muitas pessoas não conseguem, não têm essa habilidade, entende? De enfrentar e falar. Porque ali, por exemplo, vamos imaginar, sei lá, nesse cenário, a pessoa fala assim, olha, quem manda aqui sou eu vou pedir pra você pegar o casaco quantas vezes eu quiser. Aí cabe, por isso que eu falo, por isso que é importante você cuidar da sua carreira. Porque num momento como esse, se você tem essas condições e sabe exatamente para onde você está indo e administra suas coisas, suas finanças, né? Aí chega um momento que você pode falar, então, puxa, então não é para essa pessoa que eu quero trabalhar. Entendeu? Se você não tem esse controle, você vira refém daquele ambiente. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas. É virar refém do ambiente. Porque eu acho, também aquele medo de perder o emprego, medo do claro, cargo, todo mundo tem medo. conta pra pagar, né, todo mundo. gente? Então, você muitas vezes deixa de falar certas coisas pelo medo. Né? Exato. Entendeu? Pelo medo. Então, vamos lá para os próximos livros. Ela Sou Eu, Força Feminina e Ancestralidade. Então, esse é o novo. Esse, Isa, tá de primeira mão pra você. Ah, é? Viu? Eu vou começar por esse, então, é isso? Pode começar. Esse é um livro novo, ele vai ser lançado agora na Espanha. E como eu ia vir pro Brasil, para essa temporada de trabalho no Brasil, eu imprimi algumas cópias em português, porque ele já tá pronto. São cópias clandestinas, viu? Ele não tá disponível para venda ainda, não. Não tá? Não, vai ser primeiro agora na Espanha, pelos países da Europa. Depois, na sequência, vem pro Brasil. Caramba, ele virá pro Brasil. Eu vou Então, começar por ele. e ele é um livro que trata de heranças emocionais, já é um outro caminho, né? Então, trata exatamente dos nossos comportamentos emocionais que nós herdamos da nossa ancestralidade. Nossa, eu vou mostrar ele mais uma vez pra galera, né? Já que é novidade. É novidade. E este. incrível isso de heranças emocionais, porque a gente carrega, por exemplo, no nosso físico. Isso. Por exemplo, meu olho azul, minha pele branca. São heranças isso mesmo. aqui. 8% físicas. do seu DNA é isso. Então, por exemplo, você tem um olho claro da sua mãe, sei lá, né? Você tem um nariz do seu pai. E aí você herda a personalidade. Você tem a personalidade do seu avô, do seu tio, sei lá, né? Uhum. E você herda doenças, né? Na sua família tem histórico de diabetes, vamos investigar isso. Na sua família tem histórico de câncer, poxa, vamos ficar atento a isso, né? E nós herdamos aspectos emocionais. Então, de repente, o seu comportamento, a sua forma de reagir perante uma situação, você precisa tomar consciência para entender se isso realmente é seu ou se foi algo herdado, né? O que é legal, o que é positivo, a gente honra e desenvolve mais ainda. O que não é legal, aí você precisa ter consciência para romper o ciclo. É disso que trata o livro.
Nossa, eu gostei muito desse livro. Eu gostei muito. Ela Sou Eu. E ela é quem? Então, Ah! a ideia é essa, porque eu escrevi o livro, ele é narrado sob a voz da intuição. Você ouve a sua intuição, Isa? Muito. Ótimo. Ainda mais a intuição da mulher, né? Eu Isso. sinto que a gente tem uma intuição. E eu acho muito importante ouvir. Eu tento ouvir ela ao máximo. Claro. E aí, assim, por isso que é uma força feminina. Os homens também têm. Todos nós temos. É uma voz interna. Por isso que você tem que estar um pouco silenciado internamente. Quem tá com muito barulho na mente, tá? Por isso que tanta gente fala sobre saúde mental. E esse livro trata dessas questões. Então, ele foi narrado sob a voz da intuição. Como se a intuição estivesse contando as histórias, né? E são histórias de mulheres, é um livro sobre mulheres, mas não é somente para mulheres. Os homens também podem e devem ler, né? Então, é muito legal, você vai gostar. Tem várias histórias assim, e aí, como eu narro, né? A intuição narra, e a personagem principal, eu não dou um nome, eu falo que é ela. Porque você pode se ver numa história como essa. E de repente Identificação. você fala, caramba, essa história aqui, então eu acho que ela… Quem é ela? Ela sou eu. Nossa, incrível. E temos esse daqui que é sobre inspirações para começar bem o seu dia no trabalho. Exato, Daily Shots, que é meu quarto livro. Ele tem 365 inspirações. Ele funciona como uma devocional, sabe? Ah, eu gosto também. Todos os leve. dias você abre, é na data tal. Ele tem uma pergunta, uma provocação. Que gostoso! Uma reflexão curtinha. É uma delícia. Gostoso. Pode colocar aqui até, aí todo mundo lê, assim. Nossa! Diariamente. Olha você aqui atrás. Você sabe, todos os livros têm a foto aí. Tô a foto organizada, arrumada, né? Esse livro vendeu muito na pandemia. Porque as pessoas estavam precisando de um, sei lá, de um abraço emocional, né? E aí o livro rendeu bastante, foi muito legal. O Daily Shots é uma graça, ele também vai ser traduzido agora para a Espanha. Enriquecer é uma questão de escolha, então. Ah, também. São escolhas que você faz no dia a dia, né? Pra você ter os resultados que você busca, né? Tudo tem a ver com escolha, né, Isa? É verdade, com certeza. A gente tem que fazer boas escolhas. Exato, escolhas você tem essa inteligentes. liberdade, Então, toda escolha envolve uma consequência, que também é tua. Uhum. Você sempre gostou de escrever? Como que foi o processo de Pois é. entrar pra escrever? Porque, nossa, eu tô impressionada, assim, você tem vários livros, eles são lindos. Eu tô achando bem interessantes as temáticas, né? Parabéns! Obrigada! Tá faltando um, né? Tá que é o do faltando um. feedback. Ah, e qual que é o… É o feedback, que é uma Feedback. receita eficaz em 10 passos. Esse livro tá esgotado no Brasil. É o workshop que eu mais vendo, é o que eu mais faço. É como é que eu faço uma crítica pra alguém, como é que eu falo? Né, quando o negócio, tá Nossa, esquisito. eu sou amiga, tô no barzinho, eu adoro dessas dicas também, sabia? Eu adoro dar uma… Não sei se eu tô dando certo, né? Mas aos meus olhos como amiga, eu gosto de dar esse conselho. De como falar Como é que eu falo isso? Quando o negócio tá esquisito, e principalmente como eu falo e sou bem compreendido. Tem um jeitinho, né? Um jeitinho, é uma receita mesmo. Então, no livro eu coloco lá o passo a passo, como eu faço uma crítica, como é que eu recebo uma crítica. Né? Como é que eu faço um elogio? Tem gente que não sabe fazer elogio. E tem gente que fala com uma naturalidade, né? Um elogio, que é tão natural. Que a pessoa consegue falar, tipo, eu te amo, assim, de boa. E tem gente que tem a maior dificuldade, né? De expressar. Eu observo muito isso nas pessoas. Ah, então, é isso mesmo. Tem gente que tem facilidade, tem outras pessoas nem tanto. Você sabe que tem pessoas que falam assim pra mim, Daniela, eu fui elogiar, mas deu uma confusão. Eu falo, como você conseguiu uma confusão num elogio? Pensa comigo. Assediou. Foi pro assédio, não foi pro elogio, já complicou. Tem como dar errado? Eu falo, me explica como você falou. Aí a pessoa fala assim, olha, o seu perfume é ótimo, o andar inteiro sentiu. Aí você fala, pera, você fez um elogio ou você deu uma alfinetada? A pessoa, tipo entende? Assim, você tá exagerando no seu perfume. Você não reparou que eu tô enjoada já? De tanto então, aí a pessoa, ela vai falar uma coisa que é legal, só que ela fala de um jeito, ela emprega uma tal de ironia, aí fica esquisito. Entendeu? Nossa, é verdade. Tem que ter uma habilidade social, né? Exato, e eu trabalho muito nas empresas disso, pra ensinar as pessoas. Porque a gente tem que conviver. Você tá no trabalho todo dia. Gente, vamos combinar. Amigo, você escolhe. Família não, né? Família não. Família deve aprender. E com quem você trabalha, você também não escolhe. Você não escolhe. Então, por exemplo, no trabalho, tem pessoas que você tem uma certa afinidade, tem outros que, pelo amor de Deus, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que eu tenho que conviver com aquele ser humano. E aí a gente tem que aprender
a se respeitar e a conviver bem todos os dias, várias horas por dia. E aí tem uma série de coisas que não tão legais e eu tenho que saber como falar. Porque falar com alguém que você gosta, ele naturalmente você já escolhe um pouquinho melhor as palavras, o seu tom. Falar pra alguém que você não gosta, aí a tendência… E aí não é legal você sair brigando com todo mundo a todo momento, porque fica um ambiente esquisito. Então, tem um jeitinho. Aí eu vou nas empresas, menina, pra ensinar. Os líderes, como é que eles fazem isso e tal. É o workshop que eu falo. Por isso que o livro tá esgotado no Brasil e eu não pude te trazer. Mas a próxima vez que eu vier, eu trago. Tranquilo. Eu queria saber mais sobre as suas palestras, então. Tá. As temáticas. Você falou agora de um workshop, mas você tem outras… Isso. A palestra, geralmente, ela tem uma carga horária menor. É até 1 hora e pouquinho, tá? Então, eu trago muito as questões sobre o futuro do mercado de trabalho. Então, como pesquisadora que sou, eu busco essas informações e sempre vou nos eventos para falar, olha, galera, o que vem por aí é isso, né? Se liga nisso. Vamos preparar a sua equipe para tais e tais competências, etc. Então, eu mostro sempre o cenário futuro. Eu falo sobre responsabilidade no trabalho. Eu falo sobre inteligência emocional. Nessa minha última formação agora que eu fiz na Espanha, foi minha 5ª formação nessa área de desenvolvimento de carreira. E aí eu fiz com a ênfase em inteligência emocional. Então eu tô com um monte de dinâmica, uns exercícios assim, para trazer esse conteúdo realmente. E meus alunos, obviamente, acabam se beneficiando disso. Então, as minhas palestras giram na parte de carreira, de trabalho. É o comportamento no trabalho. Como que eu posso deixar um pouquinho mais claro para onde que eu vou? Por que realmente eu faço o que eu faço? Por que raios eu aguento o que eu aguento? Né? A gente chegou aqui hoje, eu tava um baita de um trânsito. Né? Pra chegar aqui, você fala assim, por que eu pego um trânsito desse? Eu fico parada no carro, sabe? Às vezes a gente chega e você fala, poxa, quem não se faz esse tipo de pergunta? Sim, e as pessoas fazem o que fazem por necessidade ou por missão, propósito. Exato. Todo mundo tem conta pra pagar. Isso não é um privilégio só nosso. Todos nós temos. Fato que algumas pessoas têm uma certa facilidade e outras nem tanto. Então, o caminho ele é diferente para cada um. Isso não significa que tenha que ser ruim. Cada um tem um lugar de partida, né? Exato. Nem tem todo mundo outras parte pessoas do que mesmo falam lugar. assim, a salvação da minha vida em termos de carreira tá em, ganhar mais. Tem gente que fala assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não faria isso e tal. Eu falei, lê do engano. Eu conheço muitas pessoas que são herdeiros e, enfim, e tem uma série de outras oportunidades e não experimentam realização, satisfação, grandeza. Porque a essência do ser humano é sentir-se útil. Então, quanto mais você conseguir se conhecer e entender do que você é bom, qual é o seu talento, a sua contribuição para a sociedade, isso é que gera para você essa realização, satisfação, plenitude e grandeza. E é óbvio que eu preciso atrelar isso à grana também, eu tenho conta para pagar. Mas são coisas que funcionam em paralelo, né? E a gente tem que… Então, o meu trabalho, ele consiste nisso. Então, eu falo disso nas palestras. Então, eu trago, por exemplo, exercícios práticos para a pessoa parar um pouquinho e falar, pera, deixa eu ver. Se eu decidi certo, se eu tô nesse caminho. É isso mesmo? Para onde eu vou? Como é que é? Quanto tempo eu vou colher esse resultado? Incrível. Inclusive, eu lembrei agora que eu tava olhando seu Instagram e eu vi que o Léo Freiman te segue. Isso! Eu adoro. O Freiman é meu amigão. Sério? Você tem que trazer ele aqui, Léo. Sim, eu tô convidando ele. Jura? Inclusive, eu tava num restaurante no Iguatemi, de São Paulo. E eu tava jantando com a minha mãe e com a minha irmã. E eu olhei… Daí a minha mãe já sabe que eu gosto muito do trabalho dele. E ele entrou no restaurante. Ele vai direto. Aí a minha mãe falou assim, Isabela, olha quem quem tá ali. Aí, Freiman. O Freiman é um famoso, maravilhoso. Eu olhei assim e eu falei, meu Deus, eu vou falar com ele. Eu fui lá falar com ele. Isso. Eu esperei uma oportunidade, né? Agora eu vou. Aí eu cheguei, licença, desculpa te incomodar, eu sei que você tá jantando. Mas eu queria falar que eu admiro muito o seu trabalho, que eu te conheço da época da Jovem Pan. E você… Ele falou, ele lembrou de mim. Deixa eu te contar. A minha escolha de carreira, quem me ajudou foi o Léo. Então, maravilhoso! Por causa das palestras dele, quando eu tava no 3º colegial, o Léo, vou situar você que tá assistindo, ouvindo a gente. Isso. Ele fala muito direcionado aos pais. Pais e filhos. E filhos. E ele auxilia muito na sua escolha de carreira. Na época que eu tava no colégio, ele palestrou
com a temática de como você vai fazer pra escolher sua carreira. E eu tava fazendo aqueles testes, sabe? Pra escolher o que eu ia fazer. Isso, teste vocacional Vocacional. e tal. O Léo palestrou. Cara, eu gostei tanto da palestra dele, Ele é maravilhoso. que eu falei, eu quero assistir outras palestras. Isso, Aí ele palestrava pros alunos, eu ia. Pros professores e pais, eu ia. Eu fui em palestra dele em São Paulo. Aí eu comecei a ir nas palestras dele. Aí eu adorei, eu aprendi muito. Aí eu comecei a acompanhar o Léo nas redes, pegar uns insights e tal. Cara, o Léo é maravilhoso. Ele é sensacional. E a temática dele… Por isso que eu te falei, que eu já tinha escutado… eu nunca conversei com uma especialista, né, em carreira. Mas eu conheci o trabalho do Léo. O Léo. Sabe que a gente trabalhou juntos, né? Sério? Eu conheço o Léo há mais de uma década. Léo, ó, um beijo. Ele foi esses dias pra Madrid me visitar. Que legal! Super Que legal! A gente é muito amigo. Então, lá atrás, quando a gente se conheceu, os nossos trabalhos se conversam. Mas a gente trabalha com a mesma pessoa em idades diferentes. Ah, tá. Então, o Léo começa a trabalhar com uma pessoa, sei lá, ela tá 17, 18 anos. Então, ela tá no início da carreira. É onde o Léo vai e eu vou depois. É onde a Isabela tava lá, acompanhando o Léo. Exato. E aí, depois, mais à frente, aí esse mesmo profissional que tratou com o Léo vem comigo. E aí, a gente fez uns trabalhos juntos e a gente pegou… Eu admiro muitíssimo eles, meus amigos são espetaculares. Traga ele aqui, convida ele, ele é muito acessível, muito legal. Com certeza, eu tô falando com o assessor dele já, a gente já tá pra marcar uma data. Que legal. Aí, Léo, ó, pode vir que eu recomendo. Então, o Léo seria isso, 16, 17 anos na escolha de carreira. E Isso. você já entra quando a pessoa já está no meio da carreira. Isso, Geralmente, quando ela encerra o primeiro ciclo, é aquilo que nós começamos a conversar, né? As pessoas, raridade, pensam na carreira no início. E é natural, porque ela fala, puxa, eu preciso testar aqui algumas coisas para saber o meu real talento. Isa, um ciclo de carreira, ele dura 20 anos. Então, por exemplo, se hoje, sei lá, você começou aos 20, sei lá, aos 18, você começa numa carreira, você começa estudando, desenvolvendo. Aos 5 anos, você colhe os primeiros frutos. 10 anos, você chega no ápice da carreira. 20 anos, você encerra o ciclo. Então, por exemplo, se você começou aos 18, quando você tiver 38, você encerra um primeiro ciclo. Geralmente, no final deste primeiro ciclo, é onde estão os profissionais que vêm até mim. Ele começa num processo no final que eu chamo… do ciclo, do primeiro ciclo. Ele começa num processo que eu chamo de será que? Que é isso, gente? Você fala assim… Será que eu tô no lugar certo? Será que é isso mesmo? Será que eu estudei alguma coisa? Será que eu deveria estudar O que eu vim fazer no mundo? Será que eu devo mudar de trabalho? Será que eu devo abrir um próprio negócio? Será que eu devo pedir demissão? Será que eu devo pedir um aumento? Será que? Esse momento uma ansiedade. de será que é o momento, é um sinal que você tá no momento de fazer uns processos comigo. Entende? Então, é aí que o profissional chega. O momento da dúvida, né? Ela fica… Ela entra numa questões, assim, internas. E… Porque ela já fez muito daquilo, né? Então ela desperta nesse momento. E eu penso assim, ou a pessoa continua, ou a pessoa muda. Isso. E assim, o segundo ciclo, nós vamos vivenciar mais de 3 ciclos. Às vezes, 2 deles de maneira, assim, simultânea. Até agora com a internet e tal, isso… permite isso no ciclo de carreira. Você exercitar e experimentar talentos distintos. Isso é uma coisa, né? Agora, por exemplo, um novo ciclo não necessariamente tem que ser algo muito diferente do que foi o primeiro. Ou pode ser que seja. Nenhum conhecimento, ele é perdido. Eu concordo. Nenhum conhecimento é perdido. Então, às vezes você fala, puxa, olha, já segui nessa área de, sei lá, de TV, de produção e tal. Quero ir na escrita. Sei lá, foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, por exemplo, não necessariamente você joga toda a sua expertise que você tem, sua experiência… No lixo, não. No lixo, você, pelo contrário, você utiliza. Usa isso e atribui um novo caminho, estando mais madura e tal, né? Nossa, que Mas bacana. o trabalho do Léo super se complementa. Que legal super você trazer ele aqui. E você viu, pô, com 17 anos tava admirando o Léo, agora com 25 tô admirando você. Muito obrigada. Né? Que tem tudo a ver. Tudo. Porque eu comecei a carreira ali com os 17 mesmo, estagiei logo no primeiro semestre, né? Então você já tá chegando no ápice. Nossa, que bom, hein? Entendeu? Porque você começou aos 17, logo com 10 anos você chega no ápice. É onde você pode fazer uma avaliação, você fala, puxa, eu estou colhendo os frutos de que realmente você imaginava aos 17? Se sim, então você já fala, dúvida. Olha, ok, é esse o talento. Você já tem um rastro que as pessoas chegam pra você e falam assim, Isa,
Nossa, Isa, como você se comunica legal. Nossa, olha como você entrevista, bacana. Olha que você deixa o entrevistado à vontade. Se você coleciona feedbacks, retornos positivos sobre a sua atuação, indica que é um talento seu, tá? Então, e aí você precisa fazer essa autoanálise e falar assim, poxa, olha, realmente eu tô colhendo os frutos daquilo que eu gostaria? O tipo de reconhecimento que você imaginaria ter, né? Quando você chega todos os dias, sei lá, na sua casa, no final da noite você vai deitar, você fala, pô, hoje o dia foi incrível, olha que legal, que gostoso, sabe? É uma sensação boa, se sim, você tá chegando isso exatamente no ápice e você tá numa estrada certa. Agora, se você realmente não experimenta nada disso, a gente precisa mudar, né? É um processo Então, difícil. porque aí talvez a pessoa esteja insistindo numa estrada, numa carreira que não tem nada a ver com ela. Entendeu? Porque ela ou admirou o outro, ou ela achou que aquilo fosse dar muita grana, né? Sei lá. Qual que é a maior dúvida das pessoas que assistem às suas palestras, assim? Você abre um momento para perguntas? Abro, Quais são as maiores dúvidas? Olha, tem duas vertentes, né? Eu atendo muitos profissionais, né? O que eu mais faço nesses anos todos, o que me permite morar na Espanha. Porque eu trabalho online, né? Então, são os atendimentos, assim, face to face que eu chamo, né? Então, nesses 20 anos, eu já estiveram à minha frente, assim, quase, eu tô beirando 800 profissionais que fizeram um programa incompleto comigo. Que incrível! Então, assim, a maior parte, lógico, a minha especialidade é trabalhar com líderes, né? Então, eu trabalho alta gestão, então eu trabalho com presidentes, vice-presidentes, diretores, né? Dessa faixa, o que eu mais, assim, mais disparado são os profissionais que lutaram a vida toda para alcançar um cargo hierárquico alto numa organização. E aí o cara fala assim, Daniela, eu gastei 13, 14, 15 anos de energia buscando esse cargo. E quando eu cheguei, eu vi que não era nada daquilo que eu queria. Na prática é outra história. Então, ali, e ele experimenta, ele fala, ele tem grana, ele tem status, ele tem poder, ele alcançou uma série de coisas, só que ele sente um vazio. Então, isso é o que eu mais trabalho nos profissionais quando eu tô fazendo os processos de desenvolvimento de carreira. Isso é um ponto, né? E como preencher esse vazio? Então, aí é autoconhecimento e você tem que viver de acordo com seus valores. Se você não… Exato, porque se você não for por esse caminho, você vai pelo caminho ruim, que é o caminho que entra em droga, que entra em coisas pesadas, né? E não só isso, às vezes é um caminho, sei lá, um exemplo prático. Vamos imaginar que um valor seu, você fala, puxa, eu preciso ser honesta, né? Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser honesta. E de repente você tá num trabalho que faz com que você tome uma ação, uma decisão de desonestidade. Você tá se contradizendo, daí dá Exato. uma… E aquilo, gente, te dá uma sensação horrorosa. A pessoa fala, mas foi uma grana boa. Foi. Falei, daí? Você não vai conseguir dormir, meu bem, porque isso não é valor seu. Fala, como fulano consegue? Eu falei, o problema é dele. Talvez… Ele tem outros E valores talvez, que não sejam exato, esses. isso que eu ia falar. O valor dele pode ser diferente. E é horrível quando a gente faz uma coisa que a gente não acredita que é a nossa verdade. Tipo, Exato. eu não segui meu princípio. Você se sente mal com você mesma. Isso mesmo. Daí que vem esse vazio. Por isso eu acho que as pessoas estão tão complexas agora, nessa era que a gente está vivendo. Porque existe um vazio coletivo. As pessoas estão correndo atrás, numa hipnose, parece, coletiva, né? Buscando coisas que não são delas. Entende? Aí falta exatamente o eixo do ser humano, que é viver através dos valores, né? Então, é isso. Às vezes, né, respondendo a sua pergunta, o que eu mais recebo de dúvidas, né? As pessoas confundem, por exemplo, né? A felicidade, eu preciso ser feliz no meu trabalho e tal. Eu falei, é legal. Só que felicidade são momentos de felicidade. Você não pode ser feliz a todo momento. Nós vivemos um mundo dual. Então, para você ser feliz, você tem que passar por um momento de tristeza. São picos de paz, né? Exato. Senão você não reconheceria esse momento que é legal. Então, isso é ser humano. A gente tem que entender dessa forma, né? Mas, Isa, nem todo mundo vai se realizar no trabalho. Às vezes a pessoa nem quer se realizar no trabalho. Às vezes o sonho da pessoa é ser mãe só. Exato. Quer casar. E ela não quer trabalhar. Tem mulheres assim, e tá tudo bem. E tá tudo bem. E tem outras que não. E ser mãe é um trabalho invisível, muitas vezes, né? Porque você não vê ali, né? Tanto. Mas verdade. é um trabalho. E eu falo, e tá tudo bem. Isso é para todas as mulheres? Não. E também tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Mas muita gente se culpa, né? Então eu falo, pô, e aí? Quando eu experimento essa tal realização, eu falo, às vezes não é no trabalho, é numa outra área.
Aí fala, mas essa outra área não me traz dinheiro, não consigo pagar as contas. Eu falei, então isso, nesse momento, vira um hobby pra você. Um hobby, exato. Né? Importante ter um hobby. E você vai precisar trabalhar em alguma outra coisa que vai gerar aquele retorno pra você pagar suas contas, Ué, eu vou fazer o quê? Você sabe que esses dias eu falei para um aluno que, olha só que interessante, em Amsterdã tem um museu do Van Gogh. Eu fui já. Ai, você gostou? Eu amei, eu adorei. Nossa, Maravilhoso, maravilhoso. né? Então, não sei se você sabe, o Van Gogh ele pintou cerca de 800 quadros. Sabe quantos quadros ele vendeu em vida? Pouquíssimos. É. Ele Sabe ficou o que eu famoso fico depois que imaginando? morreu, né? Exato, Eu fico imaginando se eu fosse orientadora de carreira de Van Gogh, né? Assisti o filme do Van Gogh também já. Eu não no filme, vi. Eu assisti. Fui sozinha no cinema, no Frecaneca, assisti o filme do Van Gogh. Maravilhoso. Mas eu fico imaginando assim, ele pintando os quadros e tal, né? Imagina, ele foi internado, né? Num hospício onde ele pintou A Noite Estrelada, que é um dos quadros mais famosos dele. Enfim, imagina eu falando, ele pintando um monte. Van Gogh, quantos quadros você vendeu? Eu ia falar, amigo, para com esse negócio, entende? Olha que difícil. Van Gogh foi um talento à frente de seu tempo. Isso não acontece com todo mundo. Porém, às vezes tem pessoas que têm talentos que a nossa sociedade atual não reconhece. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar isso como um hobby para você e você vai ter que trabalhar com alguma outra coisa necessária para a sociedade. Gente, isso é uma vida. Vai fazer o quê? Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Caraca, existem talentos que a gente não reconhece. Você consegue dar um exemplo pra eu conseguir enxergar melhor? Puxa vida, de talentos assim. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela ama, mas ama, e ela é talentosíssima, de fazer origami. Sabe origami? É uma técnica japonesa, super, assim, que você dobra uns papéis, assim. E aí, o grande lance dos origamis, ela é japa, né? Gente boníssima. Quanto menorzinho, mais valioso é aquele origami, né? E ela, por exemplo, ela me dá presente de aniversário, e ela faz uma caixinha pequenininha, tudo de origami, e dentro tem um passarinho que eu nem enxergo, sabe? Assim, de tão pequenininho. Então, ela é talentosíssima disso. E ela fala assim, Daniela, mas as pessoas não compram origamis, né? A sociedade não está pronta para eu viver, para pagar as minhas contas vendendo um origami. Eu falei, Eliana, continua fazendo o seu origami, porque isso vai vir um hobby para você. Só que ela vai ter que trabalhar com alguma outra coisa. Falei, amanhã ou depois, sei lá, a sociedade vira e fala assim, o que entrega a saúde mental todo mundo é fazer origami. E ela vai vender um monte de curso, ela vai fazer, entendeu? Sei lá. Então, assim, às vezes tem talentos que a nossa sociedade não remunera nesse momento. Né? Então, enfim, aí vai fazer o quê? Exatamente. Nossa, mas é bem curioso, né? Tava até pensando quais talentos será que antigamente que o pessoal fazia, que hoje estão sendo remunerados. Eu tava tentando quebrar a cabeça aqui pensando. Não, mas isso a gente pode ir para outras culturas. Exemplo, viver de música no Brasil é muito complicado. Muito complicado. Realmente é muito né? complicado. Em outros países que a cultura está mais inserida no dia a dia, já é um pouco diferente. Então, às vezes, um músico que está num teatro, o teatro é mais aberto, é mais acessível a todo mundo, entendeu? Às vezes ele vai num restaurante ou numa outra casa e tal. Ele consegue manter e viver da música. No Brasil, ainda não. Então, porque o Brasil não tem essa inserção cultural na potência como a arte e cultura merece. Entende? Então, assim, e aí a gente poderia citar alguns outros exemplos, sei lá, de repente, a própria arte em si. Então, você viver do teatro, né? Exatamente. Em Madrid, eu amo teatro. Eu amo teatro. também. Tudo que tem música, sabe? As Musical, artes. é gostoso demais. Eu tenho uma veia nessa área. Então, por exemplo, em Madrid, você tem peças de teatro todos os dias. Então, as pessoas vivem disso. Aqui, puxa, o artista, gente, olha, é de lascar. É verdade, faz total sentido. Faz total sentido. É de lascar, né? Falando sobre liderança, já que você conversa com muitos CEOs, né? Como ser um bom líder? Olha, o papel do líder, ele é intenso, né? A essência da liderança tá você extrair o que é de melhor nas outras pessoas. Para isso acontecer, você precisa saber o que tem de melhor em você. Então, um bom líder começa com um bom autoconhecimento. Então, você entender por que eu estou fazendo o que eu faço, qual é a minha missão. Né? E o líder sabe o propósito para onde ele está indo e segue. E aí as pessoas o seguem. Por isso que a liderança requer seguidores voluntários.
Então, são seguidores. E eu tô seguindo quem? Alguém que sabe aonde vai chegar, né? Então, o líder… Se você quer ser um bom líder, você vai precisar investir em autoconhecimento. Porque essa é a chave do exercício da liderança. Mas olha só, imagina que eu treino isso, essa galera. Tem um papel da liderança, né? Então, um líder, ele tem que entender o papel dele. E o papel dele é levar as pessoas na meta. Eu preciso tirá-las de um ponto e levá-las até um outro ponto, né? O líder, a raiz do nome, veio do grego chamado Ladan. Era uma profissão, há 3.000 anos atrás. Nossa! E o Ladan era um cara… Olha como nada mudou na essência da liderança nos últimos 3.000 anos. Ó, todo mundo acha que é uma coisa nova. Não é não, gente. O Ladan era o cara… Desde a Bíblia tinha, sei lá, os apóstolos que guiavam uma galera, né? Já tava liderando. Jesus montou sua própria equipe, né? Né? E a equipe Moisés dele, lá com a galera atrás dele, levando até o… A Bíblia traz Exatamente. excelentes exemplos no contexto da liderança, né? E aí o Ladan era aquele cara que ia de uma cidade até um novo território. E as pessoas falavam, quero ir naquele novo território. Aí todo mundo seguia o Ladan, né? Então o Ladan tinha seguidores voluntários. Então, mas ele sabia para onde estava indo. Então a essência do líder, ele precisa saber, ó, o norte, para onde realmente ele está indo. Interessante. Pelo menos saber o norte. Às vezes não chega, né? O meio do caminho é intenso. Tem um monte de obstáculo aí. Às vezes isso acontece, né, gente? Ou, mas só de saber vezes, já é um… Só de saber pra onde mesmo. É igual quando a gente vai e põe no Waze, né? Que você vai num caminho. A rota, né? A rota às vezes muda um pouquinho, mas o norte principal tá lá. Tá né? Às vezes lá. demora um pouco mais do que deveria, né? Mas o destino, a gente tem que saber pra onde a gente tá indo. Senão, gente, senão o líder se perde, todo mundo se perde. Aí é só ranço e ódio no meio do caminho. Babado e confusão. É que eu né? tava pensando nisso, que o Moisés estava levando a turma, mas ele não conseguiu chegar no destino final, entendeu? Mas ele foi até o fim, tentando. E o povo acreditando, e ele indo, só que ele não chegou. Onde mesmo que foi? Você lembra do Moisés? Na Terra Prometida. Ele não chegou na Terra Prometida. Na Terra Prometida, só que a galera foi acompanhando ele. Exato, ele chegou até a Jordânia. Isso mesmo. Isso, mas ele não chegou. Então ele era um líder. Mas é porque é o seguinte, Moisés, ele tinha… Aí são momentos de passagens bíblicas, né, gente? Moisés tinha um contato direto com Deus. Direto com Deus. E pelo pecado em si, Deus tinha falado, olha, você vai conduzir até um ponto, mas como algo você não chegará até a prometida. E tem eu estive na Jordânia. Ah, Eu fui exatamente até e você consegue ver Israel da Jordânia, mas ele não conseguiu chegar. Né? Ele não conseguiu chegar. E ele abusou um pouquinho do poder também dele, sabia? Que um bom líder, na verdade, não poderia, né? Mas às vezes o nosso ego… Porque, ego, viu? Mais uma vez, o ego, vaidade. Exatamente. Porque Moisés, ele… ele pegou e falou, olha como eu tenho… sair água da rocha. Ele começou a usar o poder dele pra mostrar, olha como eu sou poderoso, eu consigo transformar essa pedra num negócio, esse negócio no outro. E começou a mostrar pra galera isso, sendo que ele não precisava esbanjar tanto. Não era um show, né? Não era pra você ficar se achando. Tudo bem que Deus te deu o poder, mas agora você precisa se achar? Então, pois é, viu? Viu muitas vezes quando a gente fala, né? O nível hierárquico, o poder, ele também… Junto ele vem a vaidade e o ego. E a gente precisa saber administrar, senão isso te engole. E aí você colhe consequências. Tudo tem consequências. Tudo tem consequência. Por isso, trabalhar o autoconhecimento para você ser humano. Ser humano. Isso ter a mesmo. humanidade. E se você trabalha a tua empatia empatia de se colocar no lugar do outro, não tem por que você ficar pisando no outro, ficar se achando, sendo arrogante. Desnecessário. É desnecessário. É uma imaturidade da pessoa. Interessante você com conhecimentos bíblicos. Ah, também, gostou? Que legal. É bom, isso amplia, sabia? Amplia, com certeza. Acho que a Bíblia, a gente tá cheio de bons exemplos, de boas analogias pra gente trazer pra nossa vida. É um livro atual, né? Então, se a gente souber, né, traduzir, ela traz grandes ensinamentos pra gente que são pautados em valores. Exato, valores. Tem muitos livros antigos que trazem aprendizado para hoje em dia, né? Então, na época do teatro, eu li Esperando Godot. Tá. O Godot, ele ficava esperando Deus chegar.
Ele ficava, tipo, debaixo de uma árvore, só esperando. Ele passou a vida esperando. Tá. Esperando por algo. Aham. Esperando por algo maior, um propósito. Aí, é por isso, esse era o Godot. A história do livro é basicamente essa. Muitas vezes também no trabalho, se você ficar só esperando… E não age. e não né? age. É. E acontece, né? Ai, Que tem, não. gente, tem Tem. pessoas assim, É. nesse comportamento, né? E aí só fica no mundo das ideias, só fica pensando. E eu espero. Só que você precisa agir, você tem que fazer, trazer pra ação. E você trabalha com pessoas assim, que estão muito na espera. Tá ficando no Na sofá, mas eu fico inércia. na inércia, mas quer que aconteça. Na inércia, exatamente. E tem que ter coragem pra Não fazer faz acontecer. nada no dia a dia pra com que isso aconteça. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí Você não tem dá que mesmo. sair, você tem que pôr pra ação. O trabalho que eu faço, eu tiro as pessoas desse mundo das ideias e coloco elas na estrada da ação. Tem uma estratégia pra isso. Tem. Aí você faz ali um planejamento. ter. Porque a gente precisa ter nosso planejamento de carreira, né? Entender mesmo que ponto que eu tô, onde eu quero chegar. Porque isso se ficar mesmo. muito aqui O tempo passa. no imaginário, É. sem direção, como que Você você… sabe, Isa, que tem um artigo meu que eu falo assim, que é muito diferente você ter uma vida aos 30 ou você começar uma vida aos 30. É muito diferente, tá? Então, tem gente que mentalmente quer, se visualiza e fala, eu quero isso, e tal, mas não faz nada no dia a dia para alcançar esse negócio. E não é que ela não faz assim porque ela tá fazendo de propósito, porque ela quer se lascar a sua própria vida. Não. É porque às vezes tem um medo. Né? O medo, o volume, ele é muito alto que a pessoa paralisa. Né? Um dia eu cheguei pra uma pessoa assim, num evento, uma jornalista e tal, eu contei, comecei um podcast agora. A reação dela foi, nossa, que coragem. Ai, ó. Mas é corajoso, claro. Tudo nessa vida requer coragem. Mas eu não achei corajoso, pra mim foi mais natural, entendeu? Tá, Mas aos olhos dela foi corajoso. Foi corajoso, Aí eu falei, é. caraca, mas assim, o pessoal da minha área, inclusive tem muita gente, quero começar com a internet, como que eu trabalho com a internet? Muita gente tem vergonha de De se expor. se expor começando. Porque É. quando você já tá lá em cima… É tá diferente. tudo bem, não, Você eu tem uma já tô, licença poética, às vezes, pra eu posso errar e postar, tal. eu posso postar. Mas agora, é a vergonha do começar, vão me ver como iniciante, né? E eu acho que isso não só na minha área, nas outras também, muitas outras vezes a também. pessoa tem… É o medo também do julgamento, né? Da exposição. Você se coloca numa vitrine. É corajoso mesmo estar aí onde você tá. Porque isso é um lugar de destaque. Se é um destaque, você leva a pedrada. Então, você tem que estar aberta a isso e entender as dores que envolve também esse trabalho. Nem tudo são flores, Nem né? tudo são flores. Nossa, a minha avó sempre falava, prego que muito aparece, leva martelada. Leva a martelada. E qual que é o maior desafio pra você na sua carreira? Puxa, na minha carreira, olha, tem vários, né? Mas hoje, assim, o meu propósito é esse, né? O maior desafio é realmente eu conseguir acessar as pessoas e destravá-las, sabe? E o acesso é difícil. É. Por quê? Você tem que Porque abrir a pessoa. Exato, porque isso tem a ver com a escolha delas. Então, por mais que eu mostre o caminho, eu até falo, olha, eu posso te mostrar a estrada, eu ilumino pra você, mas quem caminha é você. E aí eu falo, puxa, olha, Isa, o meu olhar está treinado, eu vejo potencial nas pessoas. Então eu olho pra você e falo, poxa, olha que potência essa menina tem, né? E por mais que eu fale assim, olha, vai. Quem tem que ir é você. Quem tem que lidar com medo é você. Então, esse é um grande desafio. Porque, por exemplo, o meu trabalho, ele está diretamente atrelado ao seu sucesso. Se você fez um processo comigo, um processo de coaching comigo, de desenvolvimento comigo, e você alcançou, você vai me indicar para todo mundo. Entende? Então, assim, eu assumo esse compromisso. O meu sucesso como profissional está diretamente atrelado ao seu sucesso. Entende? Então, assim, tanto é que esses anos todos eu só trabalho com indicação. É quem já experimentou, indica o meu trabalho e a pessoa chega até mim. Muito assim bom, que funciona. muito bom. Né? Então, essa é uma grande dificuldade. Porque por mais que eu torça por você, por mais que eu veja, falo assim, vai. É só você que pode vai. também É você que fazer vai. esse… Ninguém. Olha, essa é a beleza da estrada comportamental, gente. Você, não pode herdar experiência profissional de ninguém. Não tem Ninguém como pode herdar. doar a você. Eu não posso doar isso a você. Você não pode comprar. Não pode. É você que tem que trilhar. Então, é essa minha dificuldade, sabe? Muitas vezes fala assim, vem, dá o passo. Eu caminho junto com você, mas você que faz a caminhada. Então, é isso, sabe? É um trabalho bonito, é um trabalho artesanal.
Eu falo, é 1 a 1. Porque cada um que Exato! senta… Cada um é um indivíduo diferente do outro, então vão ser Eu estratégias falei, eu me diferentes. sinto uma artista. Todos que foram Mas os meus uma arte coaches mesmo. são minhas obras de artes. Porque é isso mesmo, cada um é por isso que é 1 a 1. Não dá pra eu gravar um vídeo e falar, galera, assista aí. Muitos profissionais já falam, Daniela, vamos fazer o seu conteúdo e tal. Eu falei, gente, ó, eu tenho uma responsabilidade aqui. Porque com a Isa, você tem um histórico, você tem algo aí que eu preciso enxergar isso e falar, tá bom, essa bagagem que ela tem, com esse material, o que a gente faz? Né? Entendi. O que é diferente para outra pessoa, o que é diferente para você que tá assistindo a gente. Então, essa a dificuldade, né? Muitas vezes eu tenho que esperar. Eu preciso ter essa paciência de esperar com que a pessoa, ó, venha. Você tá pronto, vai. E o que é uma pessoa com potencial? Uma pessoa com potencial, todos nós temos uma potência. É como uma sementinha, né? Sementinha, quando eu falo a natureza é perfeita, viu, Isa? Todas as vezes que você tiver dúvida sobre sua carreira, você traça um paralelo com a natureza. A natureza é perfeita. Se eu tenho aqui sementinhas de maçã, eu dou esse exemplo em sala de aula. E o que eu quero no futuro é colher uma maçã direto de uma macieira e desfrutar da sombra dessa grande árvore, né? E o que eu tenho hoje são sementinhas de maçã. Se eu pego essa semente e como, ela não tem o mesmo gosto da maçã, né? Eu preciso plantar e esperar. E cuidar daquela terra e esperar colher o fruto disso. Tem que amadurecer. Exato. Todos nós temos uma série de sementes internas. Sementes boas e sementes ruins. Eu costumo falar, você não… Eu sei que sua mãe fala que você é o alecrim dourado, mas você não é, né? Fala, minha filha não tem defeito. Tem, todos nós temos, né? Então, assim, a potência envolve você ir, fazer, plantar e esperar o fruto para entender isso. Então, todos nós temos coisas boas. O grande lance dessa vida, você veio na Terra para quê? Para checar quem é você, o seu conteúdo, né? Espalhar as suas sementes e entregar bons resultados para essa sociedade. É esse o ciclo. É este o ciclo. Então, todos nós temos uma potência. Então, às vezes tem gente que fala assim, eu não sou talentoso. Então, eu falei, cuidado. Algo você tem muito legal para fazer. Entendeu? Todos nós temos. O grande lance é você descobrir. E é o que você falou, a gente tem, e não é só uma semente, são várias. São vários pontos. São vários pontos. E aí você vai desenvolvendo quais você… Às vezes você é bom numa coisa, mas você não gosta daquela coisa. Então, e aí, olha que interessante. Quando você descobre do que realmente você é bom, aquele fruto que você tá dando, aí você passa a gostar do que faz. Não é fazer o que gosta, e sim gostar do que faz. Eu, por exemplo, eu já estava comentando disso, nós somos mulheres altas, né? Eu tenho 1,78 m, ela tem 1,75 m. A gente tá sintonizada, porque eu tava pensando em esporte, viu? Eu acho que você vai entrar nessa. Isso, mesmo. Olha que Vou legal. deixar você falar, eu já falo. E você sabe, Isa, eu tenho essa altura 1,78 m desde os 12 anos de idade. Imagina, uma menina, 12 anos de idade, com 1,78 m. Todo mundo falou assim, vai pro vôlei. Exatamente. Vai pro esporte. Exatamente. E eu fui pro vôlei. E eu sempre amei esportes. E ali, quando eu fui jogar vôlei, eu percebi que eu amava assistir esportes. Não é jogar, sou uma pamonha pra jogar. Até hoje, sabe? Eu não gosto de jogar. Olha que loucura. Eu comecei a treinar e eu amo assistir. Mas eu não gosto de jogar, né? É diferente. É diferente. E logo, eu não gerei resultados nisso. Eu tinha medo de entrar em quadra, sabe? O técnico não me colocar. Claro que não. Então, era pra eu me jogar no chão, eu não jogava, sabe? Porque eu não gostava daquilo. Porque eu não tinha o menor talento para aquilo. Quando eu descobri o meu talento, que era o quê? Falar com o público, dar aulas. Eu conseguia trazer alguns exemplos. Eu me identifico com você, sabe? Porque eu sempre gostei de fazer muitas atividades, assim. Então, Cara, eu gostava da minha agenda tinha um monte de coisa pra fazer, preenchida. Mas eu fazia aula de xadrez. Gostava. Eu adoro xadrez até hoje. Eu fazia aula de danças. Aí eu testei uma variedade de danças. Aí eu fiz aula de canto. Aí eu gostava de cantar, eu gostava de dançar, eu gostava de jogar, eu gostava de gravar, eu gostava de muita coisa. Mas aí, por exemplo, futebol era o meu esporte favorito. Que legal. Porque onde eu moro tem vários condomínios, então a gente jogava um contra o outro. E aí eu amava fute. Nossa, como eu gostava de jogar futebol. E fazer o gol, porque eu sempre gostei de brilhar. Boa! Eu gostava de estar lá fazendo gol.
E eu ainda chegava pra galera, assim, sabe? Animando o pessoal. Eu gostava de animar a galera. Legal. Mas aí nisso, eu me destaquei nos esportes. E eles me chamaram pra ir pra um caminho mais olheiros. Profissional. Eu recebi convite pra alguns esportes. Que legal. Vamos lá e tal. Os quando eu tinha meus 13, 14 anos. Só que eu já gostava mais da área artística do que do esporte. Eu já sabia disso. Tá. Então, eu não quis seguir com a galera que chegou em mim, falando, ó, vamos investir você como jogadora de tal esporte e tal. Chegaram pros meus pais, mas eu já não queria isso. Tá. Eu já não queria. Então, tipo, eu já… Obrigada, já disse não. obrigada. Que bom. Então, eu me destaquei ali, só que não era aquilo que eu queria seguir. Exato. E você também com o esporte. E aí tem certas coisas que você pode até gostar. Provavelmente você deve continuar gostando de esporte. Assistir ou jogar de vez em quando. Mas não pra viver daquilo. Exato, de vez em quando eu jogo futebol com as meninas lá e tá tudo certo. Ótimo, maravilhoso. Porque a gente precisa desses tempos também, que é uma válvula de escape, né? Claro. Pra relaxar a cabeça. É isso mesmo. E a questão… A gente pode falar um pouquinho mais sobre hobbies, né? A importância do hobby. Porque se você só trabalhar também, não hobby dá. é uma válvula de escape pra gente. Todo mundo tem que ter um. Seja o que for. E não necessariamente você também precisa ficar expert naquilo. Porque um hobby é um hobby. Então, eu também gosto de várias coisas. A gente pode ser ruim também no hobby, que tá tudo bem. Exato. Tem gente que não quer nem Não ter, dá pra ser bom em todas as coisas, pelo amor de Deus, né? E você fala, eu curto isso e tal. E tá tudo bem, porque é um momento que você pode exercitar, fazer algo por prazer. Exato. Quantas vezes a gente não para um pouquinho, sabe? A vida tá tão doida. Uma série de coisas acontecendo que você não para pra olhar. Eu, por exemplo, eu gosto também, tudo relacionado à arte. Então, eu gosto de pintar, né? Eu também, eu já tive uma época. Eu já tive uma época, eu já te conto. Você quis ser pintora, é isso? Não, ser pintora não, né? Ser pintora não, mas como ter de hobby. Na pandemia, pra não enlouquecer, eu comprei vários quadros, entendeu? Exato. Porque era a válvula de escape, eu não tava mais aguentando ficar em casa. Então. Tinha que ter atividades novas, aí eu comecei a pintar na pandemia. Mas pode me contar. Sabe, pra fazer. Então, assim, eu não preciso ser expert da pintura, né? Mas isso é uma coisa que me dá prazer. Então, por exemplo, tocar música, eu sou baterista, né? E aí, sério? Eu toco Que legal! bateria desde os 13 anos de idade. Que então, legal. por exemplo, faz tempo até que eu não toco. Então, assim, isso é gostoso, sabe? Então, fazer algo por prazer e não para obter um resultado. Então, a gente, de repente, você fala, poxa, eu gosto de cozinhar. Né? Fazer algo assim por prazer. Então, isso é que traz um gostinho diferente pra vida. Eu recomendo pra todo mundo, hein, gente? Tem um hobby, seja ele qual for. Exatamente, exatamente. E é pra qualquer idade isso. E muitas vezes um hobby mão na massa também. Porque teve uma época que eu tava achando que hobby era assistir uma série. E aí eu descobri que não é tão bom, muitas vezes, um hobby que você só assiste. Mas sabe você por quê, não tem né? a mão na massa. É uma coisa cerebral aí. Isso, exatamente. É uma coisa cerebral. Porque, por exemplo, quando você tá lavando uma louça, você tá cozinhando, você tá fazendo… Você relaxa a cabeça, você não fica com os pensamentos tão acelerados. E aí, quando você só fica assistindo algo, a sua cabeça fica de… Você só recebe. Isso mesmo. A sua criatividade só é ativada, né? As pessoas falam assim, como é que eu exercito a minha criatividade? Eu falo, você precisa fazer algo… que qualquer coisa que não envolva, por exemplo, assistir um filme. Quando eu estou vendo um filme ou uma série, eu só recebo aquela informação. Mas eu preciso imaginar. Então, ler um livro, você destrava a tua criatividade porque você está imaginando, né? Então, eu vou fazer um bolo, né? Então, eu tô com a mão na massa e antes eu já imaginei. Falo, o que eu quero desse bolo? Como é que eu vou enfeitar isso? Como é que eu vou fazer? Então, é a forma que você tem de expandir e de exercitar a criatividade. Né? Então, mergulhar muito só nas telas, você só fica recebendo. Então, aí você não tá exercitando a criatividade. Exatamente. E uma pessoa tá com… Se a pessoa tem um hobby, ela tá feliz, né? Se ela tá feliz, ela acaba sendo mais legal no trabalho, né? Porque gente feliz não enche o saco, né? Né? É verdade. Não é verdade? Não é verdade? De você tá bem, né? De você… Quando você tá com um humor legal, né? Administra… Nem todo dia a gente tá legal. Isso não significa fazer da vida dos outros um inferno, hein, gente? Tá? Né? É natural a gente oscilar. Né? Então, assim, o hobby às vezes é uma válvula de escape. Né? E pode ser através do esporte. Né? O esporte também, ele é um jeito de você
sei lá, exercitar. Jogar um Nem todo mundo tem que ser um jogo. Neymar, Não né? precisa, né? Mas ele pode jogar, legal, isso é bacana, né? Aham. E gostoso, assim. E assim, falando do Neymar, por exemplo, que ele é um caso de sucesso, né, profissional. Isso, Quantos não queriam ser um Neymar, né? não Quem dá pra se todo tornou um mundo. Neymar, né? Então, pois E aí, como você enxerga isso? Essas pessoas que, por exemplo, muita gente entra no BBB querendo, nossa, virar uma Grazi, virar uma Sabrina Sato. Mas mas nem não todo dá. mundo consegue, É. né? Então, assim, é uma questão de oportunidade, de talento, de potência, do quê? Então, é uma junção de tudo isso, né? Então, assim, não só talento você não vai alcançar, né? Você vai precisar fazer algo, desenvolver este talento, tá? Também tem um outro componente da oportunidade, que você tem que estar pronto, estar preparado para quando algo surgir, tá? Então, às vezes tem gente que a oportunidade chega, ela não está preparada, dançou também, né? Não vai conseguir. Nem sempre a gente tem uma segunda oportunidade. E esse lance das oportunidades, às vezes você, até por se desenvolver, por saber, você acaba, sei lá, cavando uma oportunidade. Fazendo Mas acontecer. nem sempre isso vai acontecer. E tem um outro componente que eu chamo, Isa, do aleatório, né? O que é o aleatório? Você pode chamar de sorte, eu chamo do aleatório. Isso também acontece. Quantos líderes ou profissionais falam assim, eu fiquei 10, 15 anos nessa empresa esperando esse cargo. Aí a pessoa desiste, ela fala, chega, eu vou embora. Aí ela vai embora da empresa. Aí entra outro alguém no lugar dela. Em, sei lá, 6 meses, 1 ano, aquela pessoa que tava 15 sai. Aí outra é promovida que acabou de chegar. Aí ela fala, Então, caramba! foi Entendeu? aleatório mesmo. Foi aleatório. Isso acontece. Isso acontece. Então, não depende só da gente. Porém, a nossa parte, aquilo que você controla, você vai fazer com excelência. Você sempre vai estar pronto. Então, tem pessoas que estão prontas a vida toda e uma oportunidade, às vezes, acaba não acontecendo. É verdade. Tem disso. Tem disso mesmo. E a questão também que hoje em dia, né, muita gente não quer percorrer um caminho mais longo e só quer buscar atalhos pra chegar ali na profissão, né? Não tem caminho curto, né? Entendeu? Mas tem gente que busca o caminho curto. Quer um atalhinho, quer ser o ligeiro, o esperto, mas não dá. É o que no... olha só quem me falou isso foi o Freiman. O Freiman, ele falou Freiman, assim... Como é que ele falou? Ele falou assim, o curto caminho longo ou o longo caminho curto. Ó, quando você busca um caminho curto, um atalho, então aquela porta tá fechada. Ele é longo para você chegar, porque você tá buscando o atalhozinho, né? Ou, por exemplo, um curto caminho longo. Então você fala assim, tá bom, eu vou no caminho longo do que aí quando eu chego, a porta tá aberta. Entende? Então é assim, parem de buscar atalhos. A sua carreira não vai funcionar na velocidade 4G, né? Porque você, diferentemente de qualquer outra pessoa deste planeta, teria que ter uma vida mais fácil e mais rápida. Então assim, parem de buscar, sabe, as saídas instantâneas. Isso é muito enraizado na nossa cultura. Infelizmente, a cultura brasileira era recheada de levar uma vantagem. Eu preciso levar uma vantagenzinha aqui, ó. Totalmente né? cultural. O brasileiro fala assim, comigo vai ser diferente. Fala, você é diferente da regra, né, filho? Você é exceção. O problema é que todo mundo quer ser exceção, entendeu? Aí não vai rolar. Aí não dá certo. Exatamente. Então, assim, puxa vida, vamos na trajetória, né? Então, de repente, a minha caminhada, ela é diferente da sua. Então, você fala, poxa, a Isa tá um pouco mais à frente. Tudo bem, tá cada um aqui para fazer a sua própria caminhada. Então, vamos aprender, crescer e avançar com isso. Né? Exatamente. E buscar, assim, esse caminho longo, mas quando eu chego, a porta tá aberta, do que ficar buscando esses atalhos. Faz total sentido. As pessoas que você atende, você chama de mentorados? Eu chamo de coachee, sim. né? Os coaches, mas também os mentorados, né? Eu tenho alguns líderes, principalmente com presidentes de empresa, que primeiro eles passam por um processo comigo, que são 10 encontros. E aí depois ele faz um programa anual comigo. Então eu falo com ele a cada 10 dias, então ele senta comigo, eu falo, Daniela, puxa, aconteceu assim, assim, assado. A mentoria, elas são problemas pontuais, né? Aquilo que vai acontecendo. O processo do coaching, ele é mais profundo, é autoconhecimento. Então o processo do coaching, eu faço um mapeamento seu. A gente vai descobrir os seus talentos, suas potências, para onde você vai, traça o caminho, você toca o pau e vai, né?
A mentoria, depois vem outros problemas no meio do caminho. E aí são ações pontuais para aqueles problemas, né? Então Você é entrega essa as a diferença. soluções ali. Isso, juntamente E, com o executivo. e tem algum problema em comum que você vê que se repete muito? Olha, muda. Ó, gente, eu trabalho com países diferentes, empresas diferentes, produtos diferentes, segmentos diferentes, mas em termos de pessoas, os problemas se repetem. Eu fico chocada. Eu fico chocada com isso. Então, a maior parte dos líderes comenta: poxa, como é que eu faço com minha equipe fique comprometida, né? Querem motivar a equipe. Exato. Como que eu faço que a galera fique focada nisso? Tal, é o que eu ouço todo dia. Né? Todo dia do exercício da liderança. Ao passo que também os profissionais falam: poxa, como é que eu trabalho com esse líder? Ele é um líder complicado, é difícil, meu chefe não me ouve, ele não está aberto às ideias que eu trago e tal. Então, sempre eu vejo os dois lados. Né? E aí Entendi. eu tento juntar. Né? Isa, ninguém erra de propósito. Se a pessoa errou, foi querendo acertar. Só se ela for maldosa. Exato, mas no ambiente de trabalho, É mais que é um difícil, ambiente né? muito sensível, É difícil. nas relações… Ah, mas tem gente que quer puxar o tapete do outro. Ah, tem. Mas isso é puxar o tapete, é uma outra coisa. Então, Um erro é. de trabalho entende? Você quis acertar naquele negócio. Puxar o tapete são outros 500. Né? Eu quero que o outro caia para eu poder obter uma vantagem, né? Sim. Então, a pessoa está fazendo isso. Não é que ela está errando no trabalho. Então, por exemplo, você está aqui, você tá trabalhando. E tem erros, a gente comete erros, né? Sim, acontece, né? Somos só não humanos, erra né? quem não faz. É, né? Só exatamente. não erra quem não faz. Então, só que ninguém erra de propósito. Você não chega no seu trabalho e fala assim: tô louco pra dar uma erradinha hoje. Você não faz isso. Não, óbvio que não, óbvio que claro não. que não, porque é um Você quer ambiente acertar, sensível. você quer entregar o trabalho, né? Você tá ali para trabalhar. É isso mesmo, né? Então, assim… É isso que eu trabalho, né? Para as pessoas entenderem que as pessoas não estão errando de propósito, né? E como que eu lido nesse ambiente, com esse tipo de profissional. E é lógico, eu só trabalho com questões comportamentais. Porque a habilidade técnica, a gente capacita, vai lá e pronto, acabou. A comportamental, meu bem, tem a ver com escolha sua. Caraca, realmente, porque o comportamento, a gente não aprende na escola. Não tem uma Que matéria. pena. Não tem uma matéria, assim, comportamento na escola. E, pô, pena. as pessoas que eu percebo melhores, as pessoas que atingem bons cargos, as pessoas que conseguem prosperar no seu trabalho, são as pessoas que sabem lidar com o outro, né? Isso, Que é o comportamental. Que essa habilidade a gente se desenvolve na vida. Lidar com gente, ser mais tolerante, sabe? Ter empatia. Ter algo equilíbrio. Que uma inteligência artificial jamais fará. Exatamente. Jamais não fará. levar São tudo pro habilidades pessoal. humanas. Não levar tudo pro habilidades pessoal. humanas, né? Tô sabendo de um caso também de uma pessoa, numa empresa, que vai ser demitida antes dos 3 meses de experiência, porque ele leva tudo pro pessoal. Então, acha que o mundo conspira contra ele. Acha que… E às vezes você faz um comentário no café que é uma brincadeira, não tem nada a ver com a pessoa. É comigo. Ele já leva pro coração, entendeu? Então, olha que pena. Não vai sobreviver no mercado. Não sobrevive. Aí gente, pode ser que a pessoa é super competente. Claro. Entrega… Mas se a pessoa não dá pra lidar… Aí fica difícil, né? Habilidades sociais. Né? Habilidades sociais. Deveria ter uma aula disso logo na infância. Eu também acho. Eu deveria vir na grade curricular, né? Porque senão a gente lidaria com outros problemas, né? Não é que os problemas vão se extinguir, mas assim, com outros novos problemas, né? Então, você vê. E assim, você tem muitas profissões, né? Muitas estradas, né? Muitas assim, estradas. isso, Profissões não, errei. Muitas estradas, né? Porque você é escritora, você palestra. Dou aula, sou professora. Você é professora, você dá aula, exato. Então, assim, o que faz o seu coração brilhar? Tipo assim, entre todas essas. Entre todas essas. Bom, eu, por exemplo, quando eu trabalho para as empresas, né, há muito tempo, então eu dou treinamentos, faço os processos de coaching. Mas o que eu amo… Agora o meu coração tá na escrita. Né? Tá. Eu quero viver muito mais da escrita do que esse trabalho. Mas onde eu me realizo de verdade é dentro de sala de aula. É como professora. Sério? Olha, ser prof, eu falo, é onde eu menos faço dinheiro, onde eu mais me realizo. Porque quando eu tô numa empresa, eu obedeço o guarda-chuva daquela empresa. Entendeu? A empresa fala: poxa, Daniela, a diretriz dessa empresa é essa. Então, lógico, eu conduzo com base nas pesquisas e tal, mas de acordo com o guarda-chuva, sim. Quando eu tô na sala de aula, eu sou livre.
Então, eu tiro o meu aluno, falo do sistema rapidinho. Então, é dentro de sala de aula, assim, a professora, essa profissão de professor. E ser professor no Brasil é um negócio. Todo mundo pergunta assim, Daniela, você trabalha com o quê? Eu falo como se dar aula não fosse um trabalho, né? Exatamente. Todo aluno fala. Eu falo, professor, é tão especial que ninguém considera um trabalho. Mas sim, como professora, eu amo a arte de ensinar, né? Mas agora o meu coração, essa nova fase, tá batendo muito mais na escrita, né? E nas aulas, qual que é a sua aula favorita, assim? Tem algum conceito que é o seu favorito, que você gosta de passar? Olha, tem. É lógico, sempre eu trabalho com comportamento, né? Mas nos momentos em que o bloco de autoconhecimento é o bloco que eu mais gosto, é onde eu vejo o olhar dos meus alunos brilharem porque eles estão iluminando internamente. E aí é muito legal, porque quando a gente se ilumina internamente, as pessoas passam a amar aquele negócio, mas elas não amam o meu conteúdo, elas amaram o que elas viram, que são elas mesmas. Então é isso que eu Isso é bonito. E o seu autoconhecimento, quando que ele começou assim? Teve alguma virada de chave? Teve. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu trabalhava, já era estagiária, eu também fui estagiária, né? Existe vida após o estágio, viu, gente? Existe vida depois do estágio, E aí, eu fiz um curso de autoconhecimento chamado Insight, imagina, há um tempão atrás, né? E nesse curso, ele chama, o módulo lá dele, a gente trabalha com essas potências mesmo. Na época eu nem sonhava em trabalhar com essas questões. Então foi lá atrás que eu falei, puxa, olha, pera, eu acho que minha carreira não é nessa área aqui não, né? Entendi. E aí mas foi aos 19 anos, né? Que interessante. E hoje em dia você faz terapia? Claro. Terapia é vida, um beijo pra Rose, eu não largo ela por nada, né? Eu gostei muito de saber do seu trabalho, assim, o seu propósito, sua missão. que Mas eu bom. quero saber um pouquinho mais sobre o seu lado pessoal. Tá. Me conta mais, assim, como é essa vida pessoal, como é seu dia a dia? Fora o trabalho. Legal. Eu sou divorciada, não tenho filhos, né? Eu até brinco, falo, minha idade e meu peso eu não informo. Informações desnecessárias, Pra né? quê? E, enfim, hoje eu moro sozinha em Madrid, né? Tô na busca de um relacionamento, Olha! né? É verdade. E eu falo assim, né? Pra isso acontecer… E você é bonitona, muito deve chover na sua obrigada. horta. Olha, é tão interessante isso, porque as pessoas quando falam, Daniela, você é escritora e tal, aí todo mundo fala, ai, fica assim, é um processo, né? É um processo isso. Mas enfim, eu tô querendo isso. E hoje a minha vida em Madrid é uma vida muito mais tranquila do que eu levava em São Paulo, né? Até porque o meu foco principal tá nos trabalhos online, né? Então eu me permito fazer academia de ginásio. Eu vou pra academia todos os dias, né? Então todos os dias eu faço alguma coisa, né? Isso se chama desespero, né? Porque a gente tem que se movimentar. Eu falo, não é nem estética, gente. Estética só na vida. Agora, essa aqui não mais. Eu sempre penso, movimento atrai movimento. E eu levo isso pro trabalho também, sabe? Bom, enfim, então isso melhora muito a minha produtividade. Então, Sim. eu faço, né? Eu me permito sair. Eu tô conhecendo, eu tô formando um ciclo novo. Eu sou uma pessoa muito sociável. Você sempre vai me ver num ciclo de amigos. Eu tô nessa temporada de Brasil, menina, todos os dias, meus amigos, que eu tenho muitos, querem sair comigo e tal. Ai, que delícia! Hoje, saindo daqui, eu vou encontrar um outro grupo de amigos. É uma delícia e eu amo isso. Estou começando a construir isso na Espanha também. Que né? ótimo. É porque Com você os chegou lá sem conhecer espanhóis. ninguém. Exato. Né? Então, você cavar novos amigos numa outra idade é uma outra coisa, né? Enfim. E aí, essa é a minha vida. Então, eu tô aprendendo a desacelerar um pouquinho, né? Então, aqui eu sempre fiz zilhões de outras coisas. Eu gosto desse movimento. Eu gosto disso. E eu tô aprendendo mais a estar comigo, a silenciar um pouquinho mais e tal. Isso é gostoso também. É isso. Daniela, muito obrigada pela presença no Sacodcast, por ter dedicado seu tempo. Claro, um prazer. Viu? Um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Sim, exatamente. Né? Eu desejo aí a você uma carreira, ó, brilhante. Ai, obrigada. Né? Vindo de você, eu recebo. Pode receber isso. E você pode olhar pra câmera e divulgar suas redes. Ai, que legal. Então, você que tá ouvindo aí assistindo a gente, pode me seguir no Instagram, tô lá como @Daniela do Lago. Pode interagir comigo, sempre que eu posso eu respondo. Tem uma série de informações também no meu site, danieladolago.com.br, tá?
Isa, eu quero agradecer, porque foi um prazer enorme estar aqui. Passou voando. Passou voando. Pois é, gostoso, tá? Muito legal. Muito obrigada aí pelo convite, pela abertura, né? Pra mim foi uma honra e um prazer estar aqui. Obrigada pelo conhecimento que você passou pra gente. E agradeço também pelos livros, gente. Eu tô cheia dos livros. É isso mesmo, aproveita. Nossa, eu vou aproveitar muito. Obrigada a você que acompanhou a gente até o final. Inscreva-se no canal do YouTube. E sacode.cast no Instagram, lá eu posto vários cortes. Sacodecast no TikTok. Você que gosta de Spotify, a gente tá por lá também. É só seguir a gente. E é isso, muito obrigada pela presença até o final, né? Um beijão e até a próxima. Até.